O nome da pregação é O Deus que salva seu povo. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, Monte Sinai, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça. Uma sarça era uma espécie de arbusto. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça. Então é como se a árvore estivesse em chamas, mas as folhas, elas nunca se consumiam. A árvore continuava intacta. Verso 4. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. Verso 5. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. E desci para livrá-los dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do pirizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Para o materialista, a única coisa que existe é a matéria. Não existe o espírito, não existe Deus. Somos apenas átomos, mais nada. Mais nada. Para o deísta, Deus existe. Mas ele deu corda no relógio, partiu para as Bahamas celestiais e deixou aqui a gente o pau quebrando. De maneira que ele é o criador de todas as coisas, mas ele não intervém. Ele não se revela ao homem. Por fim, temos o agnóstico. O agnóstico nem diz que sim, nem diz que não. Ele diz: não dá para saber se Deus existe. A verdade é que se Deus não se revela, se Deus não intervém, nós estamos completamente desamparados. Completamente. Primeiro, como seres limitados, corrompidos como nós, podem obter o conhecimento de coisas transcendentais? Como um ser humano pequeno, limitado, pode, apenas com a sua razão, dar uma resposta lógica sobre a origem de todas as coisas, sobre o fim, sobre o que acontecerá conosco depois que morrermos? Eles não podem, nós não podemos fazer isso. Sozinhos não podemos, a não ser dando um baita de um salto no escuro, fugindo de toda noção lógica. Estamos também impossibilitados de nos salvar. Basta olhar a história humana. Em cada época surge um novo modelo de civilização, prometendo estabelecer o paraíso na Terra. Os comunistas foram assim. Não deu certo. Na história humana, houve poucos momentos de prosperidade. A regra é o caos, a corrupção, a desgraça, a miséria. Se Deus não se revela, se Deus não intervém, é aquilo que Paulo disse aos gentios: antes vocês estavam sem Deus e sem esperança. Sem Deus, sem esperança. Mas o livro de Êxodo declara que Deus se revela. Ele se revelou a Moisés. E mais do que isso, que ele intervém, ele interfere na nossa história. Ele salva seu povo. Ele age a favor do seu povo. Ele não fica olhando.
Ele não diz, como inclusive alguns pastores parecem fazer crer, que Deus já fez a parte dele, agora resta você, sozinho. Não. Ele intervém, ele salva, com poder, aqueles que estão sendo oprimidos. Ele liberta. É isso que Êxodo declara. Há um Deus que se revela. Mas como? Como Deus se revela? Como que a gente se aproxima de Deus? O que Deus revela? É isso que Êxodo, capítulo 3, nos diz. Primeiro princípio é que Deus chama a atenção de Moisés através de uma maravilha e faz o mesmo conosco. A sarça estava em chamas, mas não se consumia. Imagine que eu colocasse fogo no seu cabelo e você não ficasse careca. O cabelo permanecesse intacto. Esse evento que nós chamamos de milagre é o que está acontecendo aqui em Êxodo. Milagre é isso. Ir além das leis da natureza, a quebra das leis da natureza. O natural é que se você pisar na água, você afunde. Andar sobre elas, sobre as águas, é definido como um milagre. O fogo, naturalmente, queima, consome a sarça, a árvore ou qualquer outra coisa. Aqui, isso não acontece. Isso é chamado de milagre. É claro que Deus fez a água dessa maneira. Não há nenhum elemento especial ou fora do hábito de Deus quando ele, por exemplo, faz Jesus andar sobre as águas. Quando Jesus anda sobre as águas, ele podia já ter feito a água dessa maneira. Ele já poderia ter feito a sarça de uma maneira que ela não se consumisse. Para ele é a mesma coisa. Fazer com que a sarça exista poderia ser chamado de milagre também. Mas é apenas para que a gente consiga se comunicar. Então a gente diz isso. Isso aqui é um milagre. E os milagres são utilizados para chamar a nossa atenção. Em João disse que Jesus fez muitos milagres. Mas estes milagres foram escritos para que vocês creiam. Estes sinais estão aqui para que vocês creiam. Lucas escreveu um evangelho. E ele dá o objetivo pelo qual ele escreveu, para Teófilo. Ele diz assim: Teófilo, eu escrevi para você, para que você tenha plena certeza das verdades que você ouviu. Lucas, o evangelista, descreve vários milagres de Jesus. É muito comum que um pastor pegue, por exemplo, a história de Jesus e de Pedro andando sobre as águas, e pegue esse evento e apenas transmita esse evento para seu público, apenas retirando uma lição de fé deste texto, o que não é errado, faz parte. Por exemplo, ele está falando sobre Pedro andando sobre as águas, e ele diz, mas o vento veio, e Pedro começou a afundar. Da mesma maneira, você não deve permitir que o vento das dificuldades façam com que a sua fé afunde. E está correto. Mas esse é um segundo elemento e secundário. Cada um destes milagres que Lucas escreveu, cada um destes sinais, tinha um motivo maior, que não era apenas fazer o bem imediato à pessoa que desfrutava do milagre, mas servir como um sinal para todos nós, de que Jesus era o Messias. Porque homens não fazem milagres. Homens não andam sobre as águas. Nós chamamos isso de Deus. Só um Deus tem essa capacidade de fazer isso. Por isso, os discípulos creram que Jesus era o Messias. Por conta dos sinais. Por conta dos milagres. Mas, pastor, e se os discípulos mentiram sobre esses milagres? O argumento que vocês estão acostumados a ouvir é, não faz sentido,
eles não mentiriam para perder tudo, para serem torturados, para serem perseguidos, mortos, verem seus familiares sendo torturados e mortos. Eles perderam tudo, alegando que viram o maior de todos os sinais, Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Não faz sentido. Mas segundo, pastor, e se os discípulos foram enganados por Jesus? Impossível. Impossível. Na televisão, um pastor ora e uma pessoa que tinha uma doença de pele terrível foi curada, diz ele, por meio de um milagre. Mas foi assim, ele orou, 3 meses depois a pessoa retornou à igreja e disse, foi um milagre. Para mim não há dúvida que foi Deus, sempre é Deus. Por meio do médico, Deus capacitou o médico, deu inteligência a ele e aos cientistas para inventarem o remédio, para tratarem a pessoa. Mas isso não é caracterizado como milagre. Não dá para saber se essa pessoa, 3 meses depois, ela realmente recebeu um milagre. Dá para enganar-se. Não é o caso dos milagres de Jesus. Eles não eram assim. O leproso, com o nariz, às vezes, caindo, sem nariz, sem dedo. Era isso que a lepra fazia. Muitos se tornavam monstros. Jesus toca nele e imediatamente ele é curado. A sua pele se torna saudável. Não dá para enganar. Não dá para enganar isso aqui. Não tem como. Pedro corta a orelha de Malco. A orelha cai. Jesus pega a orelha e recoloca. E ela, miraculosamente, fica fixa. Não dá para enganar isso. Jesus anda sobre as águas. Não dá para enganar. Um cego de nascença, Jesus o curou. Um morto há 4 dias, Jesus o ressuscitou. Os milagres de Jesus são espetaculares, maravilhas. Ou os discípulos mentiram, ou eles falaram a verdade, enganados eles não foram. Esses milagres, esses sinais, mostram que Deus existe. E que não apenas isso, que Jesus é o único Deus. Essas maravilhas existem para chamar a nossa atenção. Essas são maravilhas extraordinárias. Os sinais, o que chamamos de milagres. Mas há também as maravilhas ordinárias. E ordinário aqui não no sentido de medíocre. Ordinário como antônimo de extraordinário. O extraordinário é andar sobre as águas. O ordinário são as próprias águas, que são espetaculares. Que Deus tenha criado a água. Que Deus tenha feito tudo do nada. É espetacular que uma árvore não pegue fogo, mesmo em chamas. Mas é espetacular que exista uma árvore, inclusive as que pegam fogo. É espetacular. E Deus se revela a nós por meio do ordinário. Ou você não acha que é algo maravilhoso a criação? A criação chamando a minha atenção e a sua o tempo inteiro. O cosmos, o nosso sistema solar. A lua no devido lugar, do devido tamanho, nem maior nem menor, nem mais perto nem mais longe. O sol, nem maior nem menor. Porque se fosse maior ou menor, estivesse mais próximo ou mais longe, não haveria vida na Terra. Os dias, 24 horas, mais longos, mais curtos, não haveria vida na Terra. Tudo isso, milimetricamente balanceado. Tudo isso, você acha que é comum? Você acha que isso, o ordinário, não é extraordinário? Não é Deus chamando a minha e a sua atenção por meio da natureza em todo o tempo? Os céus proclamam a glória de Deus. Anuncia, pregam. Deus existe. Enxergue-o em todos os lugares. Um rapaz falou para um crente: eu tenho um problema. Eu não consigo ver Deus.
O crente retrucou: eu tenho outro. Eu não consigo não vê-lo. Ele está em todas as coisas, em todos os lugares. Através da providência, que os antigos chamavam de providência. O ser que controla todas as coisas, para o seu bom propósito, para a sua própria glória. Isso é uma maravilha. O Deus que pega, por exemplo, o sofrimento e o reverte em algo bom, como, por exemplo, José. José é vendido pelos próprios irmãos, mas a providência organizou tudo para que José fosse para o Egito, vítima de seus irmãos. Lá, José estava no lugar certo, na hora certa. E por isso, ele pôde se tornar governador do Egito e salvar todo o seu povo. E dali viria o Messias, da tribo de Judá. Judá era irmão de José. A providência. Vou dar um exemplo disso. Minha mãe conta que ela, quando eu era pequeno, ela estava em casa brincando comigo. E aí, ela me deixou pertinho do portão, eu era pequenininho, e ela foi para o banheiro. Oh, espera aí, filho. Mamãe vai ao banheiro. No meio do caminho, ela decidiu que ela tinha que voltar. Quando ela voltou, havia um homem com os 2 braços para dentro do portão, prontinho para me pegar. Ela chegou, o homem foi embora. Eu perguntei: por que a senhora voltou? Não sei. Não sei. Não lembro por que eu fiz isso. Não lembro de ter um motivo. Eu simplesmente achava que eu tinha que voltar. Eu sei. Como eu não posso provar com um exemplo desse apenas a existência de Deus, eu sei disso. Eu sei. Mas eu sei que muitos de nós temos várias e várias histórias parecidas com essa. Histórias que muitas vezes a gente fica pensando: o que é isso? Um ateu poderia dizer: foi sorte. Totalmente sorte. Mas nós, que sabemos que existe um Deus que controla até o fio de cabelo que cai da nossa cabeça, nós ficamos maravilhados em ver Deus chamando a nossa atenção por todos os meios possíveis. Os milagres, a natureza, a providência de Deus cuidando de nós todos os dias. Tudo isso é Deus gritando para você: eu sou. Eu existo. Eu estou aqui. Sempre estive. Sempre. Sempre. Eu comecei a me converter através de coisas comuns. A minha atenção foi sendo chamada, atraída, por meio de coisas comuns. Primeiro, uma música que meu pai insistia em colocar no carro quando a gente vinha aqui para Taubaté, de Ubatuba a Taubaté. Sem entender nada da mensagem do Evangelho, aquela música de Cláudio Claro, que era quase uma transcrição apenas de Isaías 53, Cristo levou sobre si. Aquilo chamava a minha atenção. Eu era garoto, e aí tinha aqueles desenhinhos de Jesus, domingo de manhã. Eu não conseguia entender completamente, mas de alguma maneira, eu, ímpio, que gostava de ver o que não prestava, aquilo chamava a minha atenção. Num culto simples, extremamente comum, eu entrei e aquilo chamou a minha atenção. Numa reunião de senhoras, só eu de garotinho, só tiazinha. E aí as tiazinhas orando lá, chorando. E aí eu chorando lá também sem entender. Eu sou. Moisés perguntou: quando disserem para mim, a quem você representa? Diga-lhes: eu
sou, me enviou até vocês. Eu sou. Eu existo. É isso que o livro de Moisés quer nos comunicar. Que Deus está o tempo todo chamando a nossa atenção. Se eu visse mais milagres, eu creria. Mentira. Mentira. Moisés viu pelo menos 3 milagres. Aqui em Êxodo 3 e 4. 3. E mesmo assim se manteve reticente. Não queria obedecer o Senhor. Primeiro milagre, da sarça, que não se consumia. E Deus lhe diz: Moisés, eu vou enviar você. Moisés retrucou: não, eu não sou ninguém. Deus faz o segundo milagre. Moisés joga o cajado no chão, como Deus havia ordenado. O cajado se transforma em cobra. Isso não foi o bastante. Moisés continuava reticente. E o terceiro milagre é o próprio Deus falando com ele. 4 vezes, tendo a manifestação do próprio Deus. 4 vezes ele disse: não. Envia outro. Os israelitas viram o mar vermelho se abrir, codornizes trazerem carne no bico, viram água brotar da rocha. Vários milagres. Ainda assim, o texto bíblico declara que eles não entraram em Canaã, porque eles não creram. Como alguém pode não crer? Um homem toca no mar, o mar se abre. 2 colunas se posicionam. Há um corredor. Eles começam a passar. Depois os seus inimigos vêm atrás. E morrem, porque o mar se fecha. Como alguém pode não crer depois disso? Como alguém pode não crer ao olhar o nascer do sol e ver este mundo extremamente organizado, inteligente? Como eles podem não crer? Como eles podem acreditar que a ameba gerou todas as coisas, a não-vida gerou vida? Como eles podem acreditar que o caos gerou ordem? Como? Como? Ah, se visse mais milagres, eu creria. Mentira. Ah, se houvesse melhores pregadores, eu creria. Mentira. Mentira. Mentiroso. Pare de mentir. Pare. Ah, se houvesse melhores. Jeremias foi rejeitado. Isaías foi rejeitado. O Filho de Deus não foi bom o bastante para os judeus, que preferiram Barrabás, um bandido, ao Filho de Deus. A sua atenção não será conquistada, nem se Deus bater em você como uma carreta. Se você não se humilhar diante de Deus. Esse é o meu segundo ponto. Um Deus para se aproximar com reverência. Moisés, ele vai se aproximando da sarça, a atenção dele é conquistada, e Deus o interrompe. Pare, tire as sandálias. E logo em seguida o texto diz que Moisés temeu olhar para Deus. Temeu. Teve temor. É sagrado. Somos malignos e pecadores. Não podemos contemplar a glória de Deus. Não ainda. Não ainda. Porque Ele é justo. Sua justiça deveria nos aniquilar. Não há diálogo entre você e Deus, a não ser assim, sem sandálias. Sem olhar na cara de Deus. Não pode. Sem você achar que você pode lidar com Ele no mesmo nível. Não, não é possível. Você nunca ouvirá Deus. Nunca. De pé. É de joelhos. Sempre é assim. Muitas pessoas enfrentam sofrimentos, enfrentam dificuldades e são tentadas a ficar com raiva de Deus. Porque o Senhor não me abençoa. Porque há tanto tempo tenho orado e Deus ainda não fez.
E elas começam a achar que elas podem colocar a sandália. Elas começam a achar que elas podem olhar para Deus e encarar Deus e pressioná-lo e falar: quem tu pensa que é? Quem tu pensa que tu és? Hã? Não funciona. Não funciona. O homem é corrupto, maligno. Como pode debater com Deus? Como pode perguntar por que o Senhor fez assim e não assado? Jó fez isso. Em todo o seu livro, ele passa reclamando com Deus. E qual resposta Deus lhe dá? Jó, você estava lá quando eu criei todas as coisas? Jó, você sabe como eu fiz o mundo? Essa foi a resposta. Coloque-se no seu lugar. Eu sou Deus, Criador, regente, absoluto sobre este universo e todas as criaturas. Submeta-se. Só isso. Esteja resolvido que o ser a quem você presta adoração esteja resolvido. Jesus é Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia, o testemunho dos discípulos é irrefutável. Não faz sentido alegar que eles mentiram ou foram enganados. Não faz. Jesus é Deus, eu tenho certeza disso, convicção plena. Resolva-se em relação a isso. E aí então, no dia da dificuldade, facilmente você irá tirar as sandálias, facilmente você colocará a mão em seus olhos e não hesitará em se humilhar. E aí então, há uma esperança de que Deus fale com você. Aí. Lembre-se, você é pó. Terceiro, Deus que ouve o seu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Um povo fraco, um amontoado de escravos hebreus. E Deus interveio. Deus entrou na história daquele povo e salvou aquele povo e mudou a história daquele povo. Quem é o nosso Deus? O salmista declara: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Deus ouve. Às vezes pode não ouvir na hora. Porque Atos capítulo 7 diz que Moisés foi aos seus irmãos com 40 anos e viu a opressão que seus irmãos estavam recebendo. Moisés foge para o deserto. Fica lá 40 anos, declara Atos capítulo 7. Aos 80 anos, Deus vem e fala: Moisés, chegou a hora. Agora o meu povo será livre. Deus ouviu. 40 anos. 40 anos orando. Eu não sei quando ele fará, mas eu sei que ele sempre faz. Eu sei que ele ouve o seu povo. Eu sei que Deus é gracioso. Que quando há um coração arrependido e quebrantado, há também um Deus que se inclina para ouvir o seu povo. Que quando há alguém dobrado, humilhado, quebrado no chão, então há um Deus que se inclina para ouvir a voz de seu povo. Eu habito no alto e sublime trono, mas também habito com o contrito e quebrantado de coração. Aquele que crê que Deus ainda faz milagres. Afinal de contas, o que poderia alterar a sua mão poderosa? Quarto e último princípio. O Deus que salva o seu povo. Ele promete libertar o povo de Faraó e conduzir o povo a uma terra que mana leite e mel. E aqui, eu nem preciso fazer nenhuma força para interpretar este texto. Hebreus, interpreta para mim. Deus já havia prometido isso a Abraão. Sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. A terra prometida, que mana leite e mel. Diz o texto bíblico que Abraão chegou lá.
chegou em Canaã. Mas olha como Hebreus interpreta isso aqui, essa história da terra prometida, de Canaã. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, a terra que Deus havia prometido, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão chegou à terra que Deus havia dito que daria para Abraão, mas lá Abraão diz: não é aqui. Não era sobre esta cidade que ele falava. Não era. Ele fala de uma cidade incorruptível, da Jerusalém celestial. Êxodo é a história de um povo que busca essa terra prometida. Êxodo é a história de um povo que passa pelo deserto, almejando, sonhando o seu pedaço de chão, para chamar de meu. E isso aqui, diz o autor de Hebreus, não eu, é só um símbolo da nossa caminhada, que a nossa vida, os nossos olhos devem estar voltados para a glória de Deus, para a eternidade. Durante a Idade Média, havia muitos peregrinos na Europa. Eles saíam fazendo grandes caminhadas em busca de redenção, de perdão em relação aos seus pecados. Os peregrinos mais famosos, com certeza, são os cruzados. O Papa, querendo reaver Jerusalém, que havia sido tomada pelos muçulmanos, ele prometeu indulgência, perdão de pecados, para aqueles que fossem a Jerusalém. O historiador Le Goff diz que, mesmo antes disso, já havia muitos peregrinos. E por quê? Na época, o modelo econômico de sociedade era o sistema feudal. No sistema feudal, um homem era dono de um feudo, um amontoado de terra. E ele entregava pedaços de terra aos seus vassalos. Ele arrendava a terra aos seus vassalos. Os seus vassalos, então, devolviam uma parte da produção ao seu senhor. No final das contas, ninguém era dono de nada. Apenas os senhores eram donos da terra. E mais ainda, o rei, que havia dado essas terras aos nobres. Nessa época da Idade Média, não havia produtividade como há hoje. Em várias épocas, a pobreza era a regra. Essa foi a história. Doenças. A peste negra, que matou de cada 3, matou 1 na Europa, assolou a Europa. Le Goff vai falar de crianças que eram deixadas para trás com as entranhas fumegantes. A expectativa de vida baixíssima. Baixíssima. Veja bem. Não há nada de tão heróico em alguém que não deixa nada para trás, para ir em busca de redenção. Eles não tinham terra, podiam morrer a qualquer momento. Por isso existiam tantos peregrinos. Tantos. Realmente não havia nada que os fixasse em algum lugar. Eles não tinham nada. Gasset, em seu livro A Rebelião das Massas, vai dizer que um homem médio hoje, ele vive melhor que muitos reis da Idade Média. Possuem muito mais coisas e recursos do que os homens de outras épocas. O homem nunca teve tantas possibilidades como agora. É claro, a vida ainda continua difícil, mas comparando a vida hoje com outras épocas, é claro, não há sombra de dúvidas. Em se tratando de matéria, de recursos, é a melhor época de toda a história humana. De toda a história humana. Talvez isso explique a falta de apego às coisas espirituais. Talvez isso explique porque Deus permita
épocas de pandemia, para que as pessoas se lembrem. Essa é a história deste mundo. Vírus sempre foi assim. Em 1918, a gripe espanhola matou milhões. Milhões. Essa é a história deste mundo. Por mais próspero que você venha a ser aqui, isso aqui tudo é um imenso deserto. Esta vida, por mais próspera que você seja nela, é insignificante. Por isso José, sendo rei no Egito, ele deu ordem a seus irmãos: um dia vocês vão voltar para casa e me prometam que vocês vão levar os meus ossos para lá. O que José está dizendo é: por mais próspero que eu venha a ser aqui no Egito, aqui não é o meu lugar. Eu não sou daqui. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ora, o salmista. Como alguém que tem essa mensagem de salvação sobre si, a mensagem que declara: ainda que você morra, isso não é o fim. Quando vocês ouvirem falar que eu estou morto, disse um grande pregador, é mentira. Nesse dia, eu estarei mais vivo do que nunca. Como? Como alguém crente nessa mensagem pode se levantar de manhã e não se considerar o homem mais abençoado da face da terra, ainda que ele esteja doente, ainda que ele esteja sozinho? Você não tem que sentir inveja daqueles jogadores famosos. Você tem que sentir pena deles. Pena. A única coisa que eles têm é o dinheiro. Só. Eles serão esquecidos. Essa é uma das pragas que caberá a eles. O nome deles cairá no mar do esquecimento. Um dia, os cristãos estarão ali na glória com Deus. E aí, pode ser que um cristão queira perguntar: e aquele grande general? Onde ele está? Não sabemos. Alexandre e César? Não conhecemos. A maldição deles vai existir como se eles nunca tivessem existido e nem existissem. Mas nós, diz a Bíblia, permaneceremos para sempre. Todas as nossas memórias estarão arquivadas, porque a nossa existência é pautada em Cristo Jesus. Eu perdi, roubaram um computador que eu tinha. E lá estavam as fotos do meu filho, acho que só tinha o Daniel. Quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa que roubaram o computador, ela começou a chorar. Que as fotos se perderam. Meu querido, todas elas vão se perder. Não, vai ficar na nuvem. Vai, mas um dia todo mundo vai morrer. E alguém vai esquecer a senha aí. Todo dia, todos, esse é o nosso destino. Sim, até seu filho, que ama você, um dia ele também vai esquecer. Vai esquecer dessas fotos, todos vão. Tudo aqui vai ficar. A Bíblia diz que este mundo será enrolado como um pergaminho. E eis que se fará novo céu e nova terra. Pensai nas coisas lá do alto. Lembre-se disso. E mesmo que você viva num deserto, você jamais se considerará amaldiçoado. Porque Deus interveio na sua história e salvou você. Te libertou e deu uma nova vida. Você crê? Vamos ficar de pé.